Saudamos a todos com a paz do Senhor. Iremos iniciar mais uma lição infantil. E o título da lição de hoje é: A igreja é um lugar onde se fala a verdade. Iremos agora louvar o hino 147 da harpa. Quem quiser acompanhar a gente, abra aí. 147. Quero eu servir-te, ó meu Senhor Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti desta tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus. E também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei. Só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Amém. Agora iremos ler a leitura da palavra, que se encontra em Salmo 25 e o 5, que diz assim: Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Amém. Guia-me na tua verdade. Hoje a gente vamos contar uma historinha. Vamos iniciar agora a historinha. Quem quiser acompanhar, tá em Atos 5, tá? A historinha de hoje que vamos falar, como vocês estão vendo aí, é Ananias e Safira, para quem já ouviu a historinha. E como você está vendo aqui, a gente vai falar hoje sobre a verdade e sobre a mentira. E o título da lição de hoje, como a gente falou no início, é que a igreja é um lugar onde se fala a verdade, que a igreja é um lugar onde falamos a verdade. E hoje Nina vai me ajudar aqui a contar a historinha. Antigamente, na igreja primitiva, muito se reunia para ajudar pessoas necessitadas. Aquelas pessoas que tinham mais condição, que tinham bens materiais,
se juntava para ajudar aquelas pessoas que tinham necessidade, Nina, na igreja. E, como você está vendo aqui, a gente fez uma igreja para demonstrar a igreja de hoje, né? E antes, Nina, na igreja primitiva lá em Israel, aconteceu uma coisa bem, Nina, bem interessante, que vocês vão gostar muito da historinha. Ananias e Safira eram um casal e eles tinham muitos bens, Nina. Muitos mesmo, tia? Tinha. Aí um dia, Nina, Ananias e Safira disseram assim, vamos vender um terreno bem grande, para a gente ajudar os necessitados da igreja. Que ideia boa, tia! Foi, Nina. Aí sabe o que foi que aconteceu? O que será que aconteceu, crianças? Eles venderam aquele terreno grande, Nina, que deu muito dinheiro. Como você está vendo aqui, Ananias, ele está com 2 saquinhos de dinheiro na mão, cheinho, era muito dinheiro. E quando Ananias e Safira viram aquele dinheiro, Nina, tiveram a ideia, eu não vou dar esse dinheiro todinho para a igreja. Tia, mas eles disseram que ia dar tudo para as pessoas necessitadas. Eles disseram que ia vender para dar tudo, Nina. Só que eles fizeram assim, quando eles viram o dinheiro, aquele dinheiro que era muito, eles disseram, não, eu não vou dar esse dinheiro todinho para a igreja, não. E aí o que eles fizeram? Tiveram uma ideia bem triste, Nina. Bem triste, que na cabeça dele era o melhor, né? Que eles iriam enganar os sacerdotes, os apóstolos. Sabe o que eles fizeram? Não, tia, o que será, crianças? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês o que eles fizeram. Tá vendo esse dinheirinho aqui? Eles disseram assim, ó. Eu vou deixar uma parte em casa. Vou deixar uma parte em casa e vou levar só uma pequena parte. Deixou uma parte em casa. Ele combinou com a esposa dele. Deixou uma parte em casa e levou a outra para a igreja. Chegou lá, Nina. Quando Ananias, ele foi primeiro. Deixou a esposa dele em casa. Quando ele chegou, disse assim, Pedro, olha aqui o dinheiro que eu trouxe para a igreja. É todo o dinheiro que eu vendi o terreno, eu vou doar para a igreja. Tia, ele deixou uma parte em casa, então ele mentiu. Ele mentiu, contou uma mentira, Nina, dentro da igreja. E você não sabe o que aconteceu, Nina. O que aconteceu de pior? Nina, a gente pode esconder alguma coisa de Deus? Infelizmente não, tia, porque Deus ele vê todas as coisas. E quando a gente fala alguma mentira para o Espírito Santo, tem perdão, Nina? Quando a gente engana o Espírito Santo? Não. Não tem perdão. E aí quando eles chegaram na igreja, que eles enganaram, Pedro na mesma hora disse assim, olhe, Ananias, você contou uma mentira que não tem perdão. Aí ele falou, que mentira, eu contei toda a verdade, aqui está todo o dinheiro, olha como é muito dinheiro. Aí Pedro disse assim, você poderia até me enganar, mas a Deus você não engana. E na mesma hora, ele caiu, Nina, morto no chão, na mesma hora. Nossa, dentro tia. da igreja, Nina. E isso a gente tem um aprendizado muito importante. Que dentro da casa de Deus a gente não pode contar mentiras, porque Papai do Céu, ele sabe toda a verdade. E aí... E a esposa dele ficou com todo o dinheiro, ela ficou viúva? A gente, né, pensou, ela ficou em casa com outra parte do dinheiro, então quer dizer que ela ficou com a outra parte. Mas não, Nina. 3 horas depois, Ananias não chega em casa, né? Sepultaram ele, enterraram ele, e ela não sabia de nada. Aí ela chegou lá na igreja e foi até Pedro. Aí quando Pedro viu ela, disse assim, Safira, me diga uma coisa. Ela disse, pode dizer. É verdade que seu marido doou todo o dinheiro do terreno para a igreja? Ah, tia, eu acho que eu sei o que aconteceu. Ela falou toda a verdade. Ela disse que o esposo dela não tinha doado todo o dinheiro. Foi não, Nina. Ela também contou outra mentira. Também? Também. Ela disse assim, a gente doou todo o dinheiro. Aí ele pegou e disse assim, olhe, não precisava você chegar aqui e contar uma mentira, porque Deus ele não quer aquilo que não é dele. Se você desse somente 10%, ou se você nem quisesse dar, não tinha problema. O importante é você não contar mentira e você dar de coração.
Aí ele começou a falar para ela isso. E na mesma hora, Nina, por conta da mentira, ela também caiu morta no chão. Todos os dois morreram por conta da mentira, Porque tia? contaram mentira dentro da casa de Deus, Nina, dentro da igreja. Aí sabe o que a gente aprende com isso, Nina? Que a gente não pode mentir. Não podemos mentir, a gente tem que falar somente a verdade. A casa de Deus é um lugar onde a gente temos que falar somente a verdade. Aí, Nina, depois que ela caiu no chão, levaram ela também para enterrar. E todos daquela cidade, Nina, ficou sabendo dessa história e todos tiveram um temor muito grande e aprenderam que a igreja não é um lugar onde a gente deve mentir. Agora tem uma coisa, Nina. A gente pode mentir em casa para os nossos papais? Também não, tia, porque nós somos a igreja. E na escola, a gente pode mentir para os professores? Também não. Também não. Em lugar nenhum, Nina. A gente deve mentir porque a gente pode até enganar o professor, pode enganar o papai, pode enganar a mamãe, mas a gente não engana A Deus. E se a gente contar uma mentira, isso quer dizer o quê? Quando a gente conta uma mentira, quer dizer o quê, Nina? Que a gente é mentiroso. E quem é o pai da mentira? Todo mundo sabe que é o inimigo, crianças. O inimigo é o pai da mentira. E o pai da verdade é Jesus, Deus. Ele só gosta da verdade. A gente sempre temos que contar a verdade. E quando Ananias e Safira contou essa mentira, Nina, que eles faleceram dentro da casa de Deus, a gente aprendeu uma coisa. Que a gente devemos, não importa onde a gente esteja, temos que sempre falar a verdade. Não importa se a gente estamos na escola, não importa se a gente estamos em casa, na igreja, em lugar nenhum, porque a gente somos cristão. O cristão é filho de Deus e Deus é o pai da verdade. Então o pai da verdade só gosta da verdade. A gente sempre temos que falar a verdade. Agora uma pergunta, Nina. Se você estiver numa situação bem difícil mesmo, e você quiser se livrar desse momento difícil, você precisa contar uma mentira. Para você se livrar desse momento difícil, você acha que é certo contar uma mentira? Tia, eu acho que mesmo sendo no momento difícil, a gente tem que procurar sempre falar a verdade. Não importa as consequências. E a gente tem uma lição muito importante, que é a de Jesus. Em momento nenhum, né, Nina? Na história de Jesus completa, em momento nenhum, Jesus contou uma mentirinha sequer. Ele sempre falou a verdade. Por mais que ele sofresse a consequência, ele sempre falou a verdade. E o exemplo que a gente não deve seguir é de Ananias e Safira, porque eles eram mentirosos. Né, Nina? E vamos encerrar aqui, né? Depois. Oi? Vamos encerrar e a gente pode louvar o hino? Gabriel, bora louvar o hino com a gente? Para terminar, queremos dizer a vocês que não importa o momento ou a circunstância que a gente esteja passando, a gente sempre devemos falar a verdade. Porque a gente somos cristãos, né, Nina? Os pais ensinem seus filhos também, que eu sei que tem muitos pais assistindo. Ensine seu filho a sempre falar a verdade, porque é com a verdade, na Bíblia fala, né, Nina, que a verdade liberta. A verdade é um cinto, sabe, Nina? Quando a gente está com a roupa meio folgada, que a gente coloca um cinto, a gente se sente seguro. É igual a palavra de Deus. Quando a gente fala a verdade, ela diz que é igual um cinto. A verdade é um cinto, deixa a gente seguro. A gente não fica com a consciência pesada, né, Nina? Então, sempre fale a verdade, tá certo? Vamos louvar o hino agora. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando vê o coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só
tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que eu não posso negar que teu olhar fixado em mim me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabe de mim quando vê o coração, tudo pode ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que eu não posso negar que teu olhar fixado em mim me enche de tua paz. Agradecemos a oportunidade, vamos orar, para encerrar, e vamos passar a oportunidade para os irmãos. Nina, ora. Oremos, crianças, fechem os olhinhos. Senhor, te agradecemos por mais uma escola bíblica, Senhor, em tua presença. Continua abençoando, Senhor, a cada criancinha que está assistindo, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de ter chegado até aqui em tua casa. Continua nos ajudando para que nós possamos sempre andar na verdade e não na mentira. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Iremos nesta manhã iniciar a nossa escola bíblica dominical, a parte de adulto, nesta manhã orando ao Senhor nosso Deus. Pai bendito e soberano, nesta manhã, Senhor, queremos te louvar, te agradecer pela noite de paz, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pelo privilégio de termos chegado até aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra. Deus, te pedimos em favor do Teu povo, da Tua igreja, meu Deus, aqueles, Senhor, que estão nas suas casas, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão necessitando de uma bênção, estende as Tuas mãos para abençoar a Tua igreja, meu Deus, também os familiares. Pai querido, nós te pedimos nesta manhã também pelo nosso município, a nossa Paraíba, o nosso Brasil. Deus eterno, fique conosco nesta manhã. Tudo nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus.
Graças a Deus, meus amados irmãos, por estarmos aqui nesta manhã para aprendermos mais um pouco a palavra do Senhor. Nós, nesta manhã, pela graça e misericórdia do Senhor, estudaremos a lição de número 8. Lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso texto áureo nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 20. A verdade prática, ela nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar, que é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Graças a Deus. Nesta manhã, nós queremos convidar o nosso irmão Adriano. Ele vai fazer a leitura devocional nesta manhã da palavra de Deus, concernente à lição, glória a Jesus, que está escrita em João 14, 23 e 1 Coríntios 13, 16. Nosso irmão Adriano, com a oportunidade. Eu saúdo a todos nessa manhã com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler. Do sábado. No livro de João, capítulo 14, e o versículo 23, em que a palavra de Deus nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos que ele e faremos nele morada. 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 16. Em que a palavra de Deus nos está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Nessa manhã nós vamos orar pela palavra de Deus e pelos aqueles necessitados. Senhor bendito e eterno Deus, estamos aqui nessa manhã para te agradecer, louvar o teu nome, e que cada momento de nossa vida seja edificado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa aqueles necessitados. Agradeço por essa palavra maravilhosa, que o nome de Jesus purifique e repreenda todas as coisas que desagradam ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor, a qual já foi lida nesta manhã. Nós iremos, meus amados irmãos, fazer a leitura bíblica em classe,
que se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22, e São Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. Você que não tem a lição pode acompanhar conosco, aí também através da sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 20, nos diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. São Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Oremos ao Senhor, mais uma vez, agradecendo por esse texto da palavra, ao qual foi lido. Pai querido, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, meu Deus, que é alimento para nossas almas. Aplica, Senhor, a mesma em nossos corações nesta manhã. Senhor, que o teu Espírito venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para compreendermos melhor a tua palavra. Vem se revelar, Senhor, nesta manhã, através da tua palavra, através dos teus mistérios, Senhor. Venha revelar para nós os tesouros escondidos que está na tua palavra. Deus bendito, a tua igreja, Senhor, que está em casa, Senhor, sedenta pelo conhecimento da tua palavra, alimenta a cada um nesta manhã, e que tudo seja para a glória e louvor do nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos. Lição de número 8, né? A qual a gente já falamos aqui. O título dela é Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Já lemos aqui o texto áureo, também a verdade prática, né? Mas eu quero, irmãos, reforçar aqui essa verdade prática, que diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e testemunho dos profetas. Quando nós falamos de basilar, nós queremos dizer que é a pedra fundamental, ou seja, que serve de base. É uma pedra que serve de base. Então, Cristo Jesus é esta pedra, a pedra basilar, que serve de base para a igreja do Senhor. Nós queremos ler aqui na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 28, glória a Jesus. Nós vamos usar, irmão, a Bíblia Sagrada, né? Porque escola dominical, temos que usar a palavra de Deus. Capítulo 28 do profeta Isaías, o versículo de número 16, ele nos diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Jeová,
Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Nós sabemos que o profeta Isaías, ele já estava profetizando acerca do Senhor Jesus Cristo, que ele é a pedra preciosa de esquina. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nossa verdade prática que diz que Cristo é a pedra basilar ou fundamental da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e testemunho dos profetas. Eu quero ler também aqui São Mateus, capítulo de número 16. Glória a Jesus. Este versículo fala muito forte aos nossos corações. E o versículo de número 18, assim nos diz a palavra de Deus. Jesus falando para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele estava declarando que ele é a pedra principal de esquina. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós iremos, irmão, entrar aqui na introdução. Glória a Deus. E iremos em seguida passar para o nosso irmão Adriano comentar aqui a nossa lição. Mas queremos, antes de entrar na introdução, explicar os objetivos dessa lição. Objetivo geral: ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Aí diz aqui, o primeiro ponto, explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito. Segundo ponto, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o terceiro ponto, o objetivo é refletir que somos templo do Espírito Santo e que devemos viver em santidade. A nossa introdução nos diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios 2, 13 e 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, conforme Efésios 2 e 20. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, conforme Efésios 2, 22. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Ponto central da lição: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. O nosso primeiro ponto, irmão, ele nos diz o seguinte: um edifício espiritual. Aí diz aqui o primeiro subponto: o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Em 1 Reis 8, e o versículo 16 ao 20 fala sobre isso. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e gentios, conforme Efésios 2 e 14. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja,
conforme Efésios 2, 18 e 19. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Meus amados irmãos, essa parte aqui é muito importante, porque fala que no santuário judeu, era exclusivo a entrada do povo judeu. O povo que era gentil não tinha acesso. Então havia um exclusivismo. O povo de Israel era quem era autorizado a entrar ali no santuário judeu. Mas Cristo, através da reconciliação que fez para conosco, Ele tirou a barreira da separação, da inimizade, conforme está escrito em Isaías 55 e o versículo 5, Deus já na sua presciência tinha o propósito de chamar também os gentios para a salvação, que éramos nós. Nós iremos ler esse versículo, que está em Isaías, no capítulo 55, e o versículo de número 5, que nos diz assim a palavra de Deus. Isaías 55, o versículo de número 5, a palavra de Deus nos diz assim: glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Esta nação a qual o profeta está falando, éramos nós que éramos gentios. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o povo que, desde o início, ali no livro de Gênesis, quando Deus chamou a Abraão, o povo que conhecia a Deus era o povo judeu. Mas nós que éramos gentios, estávamos separados. Mas aprove a Deus também nos chamar, glória a Deus, e nos incluir no plano da salvação. Nós queremos ler também em São João, capítulo 1, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Bendito seja o nome do Senhor. São João, capítulo 1, versículo de número 11 e o versículo de número 12 para a nossa meditação, que nos diz assim: glória a Deus. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Então aí nós fomos incluídos também no plano da salvação. É motivo de nesta manhã nós louvarmos e glorificarmos ao nosso Deus, conforme Pedro disse em Atos no capítulo 10, que Deus ele não faz acepção de pessoa. E por isso nós estamos alegres nesta manhã, porque também fomos incluídos neste plano da salvação e podemos adorar o nosso Deus. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí nós temos a entrada, acesso à presença do Pai, ao Santo dos Santos. Bendito seja o nome do Senhor. E podemos entrar na presença do nosso Deus aonde quer que esteja, o adorando em espírito e em verdade. Que seja no nosso lar, que seja no trabalho, que seja na escola, que seja na igreja, temos livre acesso à presença do Pai.
O subponto 2 diz aqui, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Efésios 2, 22. O ensino apostólico lembra Salomão, que quando este reconheceu o templo em Jerusalém, não podia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito Santo de Deus habita, conforme 1 Coríntios 3,16, e em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual, conforme 1 Pedro 2:5. Então, nesta manhã, irmão, nós estamos felizes pelo privilégio que Deus tem nos dado, pois a Bíblia nos diz, ela nos afirma que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E isso é motivo de nós estarmos alegres, porque muitas vezes passamos por lutas, passamos por dificuldade, muitas vezes pensamos até que não vamos vencer, mas eu quero lhe dizer nesta manhã que você é templo e morada do Espírito Santo. Eu também quero te dizer que o Espírito Santo, ele é Deus. Eu também quero te dizer que o Espírito Santo, ele vai renovar tuas forças, vai lhe dar condição de você alcançar a vitória, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Deus, ele habita na minha e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesta manhã, se alegre na presença do Senhor, porque Deus nos concedeu este privilégio. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, tendo em vista que as horas correm, eu quero passar para o nosso irmão Adriano. Ele vai dar continuidade a essa lição tão maravilhosa em que o Senhor tem nos concedido nesta manhã. Irmão Adriano, com oportunidade. Eu saúdo mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Primeiro quero agradecer a Deus e depois agradecer a oportunidade que estamos tendo em transmitir as lições, os cultos online. Agradecer a liberdade ao nosso pastor José Carlos de Lima, pastor presidente, todo o ministério. Agradecer também a todos os que estão cooperando com essa obra maravilhosa. Mandando também a paz do Senhor para o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, nosso irmão Antônio Vital. Que Deus continue abençoando o Senhor e toda a sua casa. Dando continuidade nessa parte em que o nosso evangelista, nosso irmão Denilson, deu início, e serei breve também, porque tem que resumir essas lições e o tempo, né, irmãos? Sabemos que temos limites no tempo. O nosso evangelista, ele deu até o ponto, o segundo subtópico do santuário cristão. E vamos dar continuidade à pedra angular, terceiro subtópico. Meus amados irmãos, sabemos que no primeiro pontos fala sobre o templo em Jerusalém, que era um lugar aonde se reunia os judeus, sentir a presença de Deus naquele lugar, e Deus falando com os profetas, com os homens escolhidos por Ele. Mas temos a certeza que aonde Deus está
é em nosso meio, em nosso coração. Aqui, como diz a palavra de Deus, e a lição nos explica bem direitinho, que somos templo e morada do Espírito Santo. Temos que ter uma visão também e a certeza, desde o início da criação, em que Deus conversava com Adão. Ele queria ter sempre e quer relacionamento com o homem. Ele não quer apenas fazer um templo bonito, como os apóstolos, os discípulos perguntaram a Jesus Cristo: Senhor, olhe que maravilha de templo. E Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Olha, agora nós, aonde o Espírito Santo habita, a esse não cai. Por quê? Somos firmados na rocha. Somos firmados naquilo em que está falando aqui a palavra nessa manhã. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Sem nenhuma obra você construindo, sem ter uma pedra principal, ela vai chegar ao final. Por isso que é a nossa situação, a situação da igreja, a situação do ser humano. Se não tiver a pedra angular, que é Jesus Cristo, não será edificado a sua casa e terminada a sua obra. Tem que ter a base, tem que ter a pedra angular, que é Jesus Cristo. Vamos para o segundo ponto, o fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolo, o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Devemos saber que não há uma dificuldade grande de identificar o apóstolo nessa situação, porque ele chama-se enviado ou mensageiro. A gente dizia muito apóstolo e faz uma dificuldade para identificar o que é apóstolo, mas é enviado ou mensageiro, assim como a lição está nos mostrando. Meus amados irmãos, querendo saber também que quando Salomão edificou o templo, em 1 Reis, capítulo 8, e o versículo 27, vamos ler. 1 Reis, capítulo 8, e versículo 27, em que a palavra de Deus diz: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus de tão poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Veja só a situação, a revelação que Salomão teve de Deus. Ele olhando para a grandiosidade do Senhor e disse: olha, um templo desse, que eu fiz com tanto carinho, com tanto amor, com uma estrutura imensa, mas a grandeza do Senhor é tão grande, é tão elevada, que um templo desse não suportaria a presença dele. Mas só a glória de Deus, quando desceu naquele templo, encheu todo o povo. Meus amados irmãos, eu quero dizer o seguinte, que Deus sempre quis estar em comunhão com o homem. Se todos, irmãos, sair daqui e fechar a porta ali, esse templo vai ficar vazio. Quando um crente entra, Deus entra com ele. Quando o último crente sai, aí é que Deus o acompanha. Por isso que Deus habita em nós. E aquele exclusivismo que tinha os judeus com os gentios no Antigo Testamento, até hoje, se o povo quiser fazer, ele faz. Só entra quem eu quiser. Aqui só entra quem eu determinar. Então é exclusivismo, mas Deus não. Deus disse: olha, se você deixar eu habitar dentro de você, aonde você estiver eu estou. Oh glória! Aonde você estiver eu estou. É dentro do templo, é fora do templo, é na rua, é no trabalho, é na escola. Em onde você estiver eu estou habitando. Por isso que veio o Filho de Deus
para quebrar toda essa situação, essa separação, e disse: agora, vocês terão o direito da minha aproximação, da minha intimidade com vocês. Vamos dar continuidade à doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupava, o que constituiu o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras, conforme está Atos 2:42, 2 Timóteo 3:16. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, conforme está Romanos 6:17, 1 Timóteo 1:3 e 2 Pedro 3:16. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Oh, glória! Sabemos que quando você decide a colocar pedra angular, Jesus Cristo, na tua vida e começar a construção, jamais ela pode ser removida. Se tirar, a construção cai. Você é edificado por causa da pedra preciosa em que o nosso irmão, nosso evangelista, irmão Denilson, falou no livro de Isaías. Oh, glória a Jesus! Mas sabemos que a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Oh, glória! Então, quando eles anunciavam a Cristo, que era a pedra, e quando Cristo veio e disse: eu sou a pedra, aí determinou aquilo que os apóstolos tinham falado. Realmente, ele é a pedra preciosa, a pedra angular, a pedra de esquina, a que dá sustentabilidade a qualquer construção, assim que você queira aceitá-la como pedra preciosa. Dando continuidade, nós vamos para o terceiro ponto. Nós estamos fazendo o máximo para resumir a lição, porque senão vai ficar pela metade. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque ele está bem ajustado, a estrutura está firmada. Então, quando começa a sentir essa situação e de edificação a Cristo, aí realmente ele é templo e morada. Deus, ele mostrando a Moisés e aos antigos homens de Deus, quando ele disse: prepare o templo, purifique o templo, limpe, e só quem vai fazer o sacrifício é o homem totalmente purificado. Primeiro, ele tem que resolver sua vida. Mesmo assim, Cristo está dizendo conosco: para eu habitar dentro de você, ajuste sua vida, purifique, que eu vou habitar em você. Porque você é templo, mas tem que estar limpo. Oh, glória! E naquele momento Deus estava mostrando ao povo: eu habito, mas quando estiver totalmente consertado, oh glória, equilibrado,
quando a pedra angular estiver posta no lugar, aí vai sair toda uma estrutura para terminar o edifício. Glória a Jesus. Terceiro subtópico, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo. E depois ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E nós vimos no início da lição, quando Estevão relata isso em sua caminhada. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo interior de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Sabemos e falamos no início que havia uma divisão, também na lição passada fala sobre essa parede que foi derribada. E por isso Jesus hoje está neste lugar, na presença de cada um de nós, falando: eu sou a pedra que edifica toda a estrutura de sua vida. Eu quero deixar aqui a conclusão da escola, dessa aula, dessa lição, para o nosso evangelista, nosso irmão Denilson, para ele concluir o trabalho nessa manhã. Que Deus continue abençoando e trazendo graça para todos. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esta lição tão maravilhosa nesta manhã. Glória a Deus. Eu estou feliz por uma lição tão gloriosa que estudamos, é bem verdade, resumidamente nesta manhã. Mas, em meio a tudo isso, algo me chamou a atenção nesta manhã. É que como o nosso irmão Adriano, ele comentou, né? Nós temos aqui em Rio Tinto, irmão, um templo bonito e suntuoso, né? Um templo que pode ser apresentado em qualquer lugar do nosso país, mas que Deus, ele não habita nesse templo feito por mão de homens. Glória a Deus. Mas o Espírito de Deus habita na minha e na sua vida. Nós que muitas vezes nos julgamos ser tão falhos, tão fracos, pecadores, cheios de defeito, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nossas vidas. Glória a Deus. E se Ele habita, irmão, em nossas vidas, tenhamos a certeza nesta manhã, em que Ele nos chamou para vencer, para sermos vencedores. Glória a Deus. Ainda que muitas vezes nós estamos passando por momento de provações, por momento de perseguições, por momento de calúnia, por momento que pensamos que a nossa casa, o nosso alicerce vai até desabar, cair. Mas esta lição diz nesta manhã que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele vai resistir ao vento, vai resistir à tempestade, vai resistir a todos os intempéries desta vida. Então, nesta manhã,
Saia daqui fortalecido por esta palavra. Deus, Ele te chamou para vencer. Você vai ser vencedor. Você é vencedor, você é vencedora em Cristo Jesus. Se alegre nesta manhã. Em vez de estar em vez de você estar de cabeça baixa, se alegre, porque você está sendo participante das aflições de Cristo. E só é participante aquele que tem uma herança no céu. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero te dizer que você tem uma herança no céu. Quero te dizer que há galardão para o meu e para o teu trabalho. Glória a Deus. Você que às vezes tem pensado até em parar, em deixar de fazer a obra de Deus, te alegra nesta manhã, porque Deus está chegando com resposta. Deus está chegando com vitória. Deus está chegando com novidade. Deus está chegando com renovo. Deus está chegando na tua vida. Ele vai te socorrer e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Espírito de Deus habita na minha e na tua vida. Vamos ler aqui a conclusão, irmão. A comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Glória a Deus. Isso é só um processo. Isso é só um processo que você está passando de aperfeiçoamento. É porque Deus tem algo maior para você lá na frente. Isso é só um processo, mas você nem vai morrer, nem vai parar, nem vai ficar no meio do caminho, porque Jesus, Ele está segurando na minha e na tua mão. Glória a Deus. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Glória a Deus. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então está aqui a conclusão, que o nosso Deus nos ajude nesta manhã, não é? Uma lição muito maravilhosa. Eu sinto um renovo de Deus com esta lição nesta manhã. Glória a Deus. Espero que você também sinta um renovo de Deus na tua vida nesta manhã. Glória a Deus. Porque, como disse a lição, passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. Bendito seja o nome de Jesus. Deus vai cumprir com tudo aquilo que Ele tem te prometido, porque Ele é fiel. Glória a Jesus. Nosso irmão Adriano, o título da lição, aqui o texto áureo e a verdade prática, para a gente orar encerrando. Glória a Deus. Título da lição: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui te agradecendo, louvando nessa manhã maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, aberto cada vez mais a nossa mente e edificado cada vez mais essa construção que está prosseguindo. Deus, abençoa todo o ministério dessa igreja, abençoa o nosso pastor Zé Carlos de Lima, abençoa todos os irmãos que estão passando por dificuldade, mas o Senhor vai libertar nessa manhã. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Curve as vossas cabeças, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A paz do Senhor.